todos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Costa, esse é mais um TBT da televisão. Nesta semana, fazendo um paralelo histórico de outras ocasiões em que, como atualmente na Record TV, com Topíssima e Jezabel, que são ambas novelas de Cristiane Friedman, outras ocasiões em que aconteceu exatamente a mesma coisa. Um mesmo autor ou uma mesma autora ter duas produções de dramaturgia, novelas ou minisséries, inéditas apresentadas ao mesmo tempo. Às vezes até produzidas ao mesmo tempo também, né? Topíssima já está escrita pela autora, já foi concluída a redação, né, a escrita dos capítulos há algum tempo. Porque a produção da novela foi adiada desde as suas primeiras previsões até quando agora ela efetivamente estreou no final de maio, e por isso Cristiane seguiu escrevendo a novela. E agora, com as gravações acontecendo, a novela já estreada, os capítulos estão todos escritos. Jezabel, que estreou antes de Topíssima, ironicamente, né, foi escrita depois, né? O processo de criação, de escrita de Jezabel ocorreu depois de Topíssima, embora ela tenha estreado antes. Pois é. Desde os anos 60, autores tiveram mais de uma produção inédita escrita por eles no ar ao mesmo tempo, como agora Cristiane Friedman na Record TV. Naquela época, é importante nós contextualizarmos, os autores não eram contratados das emissoras de televisão. No começo da teledramaturgia diária, de 63, 64 em diante, né? Por exemplo, Ivani Ribeiro não foi a primeira autora a escrever novelas diárias na nossa TV. Foi uma das primeiras, né? A primeira foi Dulce Santucci, com 2,54,99 ocupado. Mas Ivani Ribeiro foi a primeira autora que vivenciou essa experiência de ter duas novelas inéditas escritas por ela no ar ao mesmo tempo e em emissoras diferentes, né? Na ocasião, Ivani era contratada da Colgate-Palmolive. E a agência de publicidade que cuidava da conta publicitária da Colgate-Palmolive, a McCann Erickson, organizou a adaptação de duas novelas para ocupar o horário da novela Colgate na TV Tupi e na TV Excelsior. Na TV Excelsior, Ivani escreveu a novela Ambição, que foi protagonizada por Lolita Rodrigues, Tarcísio Meira e Arlete Montenegro no princípio do ano de 1964, era exibida às 7 horas da noite. Às 8 horas, na TV Tupi, na mesma época, ali pelo fim de março, começo de abril de 64, nós tínhamos no ar a novela Alma Cigana, que também era escrita por Ivani Ribeiro, adaptada de um original de Manuel Munhoz Rico, que depois seria retomada pela mesma TV Tupi, com nova adaptação de Geraldo Vietri com o nome de A Selvagem, em 1971. Mas os exemplos que envolvem Ivani Ribeiro não acabam por aí, né? Alma Cigana era uma história que contava as peripécias das confusões que uma mesma mulher, ou duas, havia essa interrogação na história, né? Interpretada por Ana Rosa, essa personagem, de dia era conhecida como uma freira, a irmã Estela, e de noite o que se supunha ser a irmã Estela, e teria que se comprovar isso, podia ser vista dançando sensualmente, né, atraindo todos os homens, num acampamento cigano. Se eram duas ou era uma só com dupla personalidade, a história revelaria no seu decorrer, né? Já Ambição era uma novela passada nos dias atuais de então, não é? Nos anos 60, aqui em São Paulo, e contava uma história de ascensão social por amor, no caso de Lolita Rodrigues se apaixonando por Tarcísio Meira, não é? A Guida e o Miguel, ou simplesmente por ambição, por arrivismo, né? É o caso da Belinha, Arlete Montenegro, que queria tomar o noivo da irmã, que, com a sua sinceridade de sentimentos, conquistou um namorado rico, né? Pois bem, as duas novelas que sucederam a essas duas atrações, ainda em 1964, porque nessa época as novelas duravam só coisa de 2 ou 3 meses, e com o sucesso das histórias apresentadas em capítulos, elas foram também aumentando o tempo que passavam no ar, para lucro e proveito de uns e de outros, não é? Tanto a sucessora de Alma Cigana na TV Tupi, no horário de 8 da noite, quanto a sucessora de Ambição na TV Excelsior, também foram escritas por Ivani Ribeiro. No lugar de Alma Cigana, a TV Tupi colocou no ar uma novela chamada A Gata, que também era baseada num original de Manuel Munhoz Rico. E
Para protagonizar essa história foi escolhida uma modelo que foi lançada como atriz na ocasião, chamada Marisa Woodward. Marisa interpretava uma personagem de nome Adriana, cujo apelido dava título à história, a Gata, e era dona de uma fazenda, vivia problemas de feitores, escravos, administração da fazenda, seus conflitos românticos, enfim. E tinha uma irmã, a Mercedes, que era vivida por Rita Cleós, que não era uma atriz estreante, também foi dubladora, né? E justamente por conta dessa inexperiência de Marisa Woodward, no decorrer da novela, Ivani acabou tendo que tornar a irmã dela a protagonista da história. Então, ironicamente, a novela se chamava A Gata, mas a Gata em si deixou de ser a personagem principal, né? Já na TV Excelsior, às 7 da noite, no lugar de Ambição, entrou A Moça que Veio de Longe, que era uma adaptação de um original de Abel Santa Cruz, mas foi uma adaptação até certo ponto, porque Ivani ganhou a liberdade e também tomou a decisão por si de conduzir a história conforme a sua própria intuição, a sua própria inspiração artística, para contar a história de amor entre uma empregada doméstica, Maria Aparecida, papel de Rosa Maria Murtinho, e o filho dos seus patrões, Raul, personagem de Hélio Souto. Um casal que nessa época fez história, né? Um dos primeiros grandes casais da nossa teledramaturgia. Outra novelista, poucos anos depois desses casos de Ivani Ribeiro, que ocorreram todos em 64, né? Poucos anos depois, outra novelista vivenciou a mesma experiência, e no caso dela não foram só 2, mas 3 novelas que ela escrevia ao mesmo tempo. Jeanette Claire. Entre o final de 1968 e o ano de 1969, pelo primeiro semestre, Jeanette Claire estava no ar na TV Globo com uma novela chamada Passo dos Ventos, que foi a sua segunda novela escrita inteiramente por ela para a emissora, onde havia estreado pouco antes, em 67, para assumir Anastácia, a Mulher Sem Destino, que nós já tratamos aqui outro dia num outro TBT sobre propostas narrativas ousadas e problemas no decorrer, enfim. Passo dos Ventos cruzou o ano de 68 para 69 e no final de 68, Daniel Filho, ator e diretor, deixou a TV Globo, momentaneamente, só por alguns meses, e assumiu um posto de direção na TV Rio, né? Na TV Rio, ele decidiu fazer uma novela para reformular a programação, chamar a atenção do público e criou-se, então, a possibilidade de que, com uma produção assim que fideliza a audiência, quem sabe a TV Rio se reerguesse, não estava num momento bom na ocasião. Ele, então, pediu à sua amiga Jeanette Claire que desenvolvesse para ele uma novela para exibição na TV Rio, embora ela já estivesse compromissada com a TV Globo, então tudo teria que ser em segredo. Essa novela chamou-se Os Acorrentados e aqui em São Paulo era apresentada pela TV Record, que tinha um elo familiar entre os donos das duas emissoras, né, Record e TV Rio, mas aqui ela passava ao meio-dia, no Rio passava à noite, né? Era a história de uma freira chamada Amparo de Fátima, interpretada pela Leila Diniz, a mesma de Anastácia, que tinha os seus problemas particulares entremeados também pelos problemas das guerrilhas na Jamaica. As novelas dessa época têm muitos casos assim de realidades completamente distintas da nossa, por uma série de circunstâncias. Ao lado dela no elenco, Yara Cortes, Leonardo Vilar, Dina Sfat, Beth Faria, Oswaldo Loureiro, Sérgio Galvão, enfim. Ao mesmo tempo em que escrevia Os Acorrentados, Jeanette Claire terminava Passo dos Ventos para a TV Globo e começou a escrever uma outra novela para o horário das 8 na TV Globo, chamada Rosa Rebelde. Então, com Os Acorrentados no ar, por coisa de uns 4 meses, por aí, ela teve no ar na TV Globo o fim de uma novela e o começo da outra. Pois é. Nos anos 80, aconteceram alguns casos de autores que tinham 2 produções inéditas no ar ao mesmo tempo, porém por uma decisão estratégica de programação da TV Globo, no caso, né? Em 1985, Aguinaldo Silva teve exibida a sua minissérie Tenda dos Milagres, que foi escrita por ele com Regina Braga a partir de um dos muitos romances de Jorge Amado, conhecidos internacionalmente, né? O protagonista de Tenda dos Milagres é Pedro Arcanjo, que foi vivido por Nelson Xavier, era uma história de época, né? E que ao longo de muitos anos mostram-se os conflitos provocados pelo preconceito racial, preconceito de cor,
pela ignorância das pessoas em relação às tradições africanas de religiosidade, de cultura, de hábitos, né? E, claro, pelos impedimentos que a condição de negros e descendentes de africanos representava para as relações sociais, a instrução acadêmica, os namoros e casamentos, né? Enfim. Tenda dos Milagres foi adaptado alguns meses antes, entre 84 e 85, e produzido ao longo de cerca de 3 meses, né? Essa minissérie, esse projeto da minissérie com direção geral de Paulo Afonso Grisoli. Porém, a TV Globo decidiu exibir Tenda dos Milagres apenas em meados de 1985, com ela já pronta, concluída, e a essa altura, Aguinaldo Silva já estava escrevendo os capítulos da novela das 8, Roque Santeiro, que foi uma criação de Dias Gomes, estava escrita até o capítulo 50, quando foi censurada em 1975, e nessa ocasião, 10 anos depois, quando liberada e regravada desde o princípio, passou por adaptações e Dias, envolvido com outros compromissos na própria TV Globo, não pôde e também não quis, né, não era do seu desejo, conduzir a novela nessa ocasião sozinho. Então ele escolheu Aguinaldo Silva para cumprir essa tarefa por ele e depois reassumiu a novela no final, quando faltavam também cerca de 50 capítulos para a conclusão da história. Um pouco depois, o mesmo Dias Gomes esteve envolvido em outro caso, em outro exemplo de dose dupla de produções inéditas no ar ao mesmo tempo. O Pagador de Promessas é um dos textos teatrais mais famosos do teatro brasileiro, aqui no nosso país e também fora, né? Foi consagrado internacionalmente por uma versão cinematográfica produzida em 1962 por Anselmo Duarte, né, que era o diretor. E na televisão, embora tenha tido uma adaptação como teleteatro exibida no Fantástico na década de 70, sempre encontrou dificuldades provocadas pela censura, graças ao seu poder de persuasão para um pensamento em torno do ecumenismo e da tolerância que a Igreja Católica muitas vezes não tem para com outras religiões. Pois bem, não tem ou não tinha, né? Fica a critério de quem ouve. E a minissérie, enfim, adaptada para um formato além de um teleteatro de apresentação única, foi escrita e produzida em 1987. Porém, por decisões políticas e estratégicas, a TV Globo decidiu adiar a apresentação de O Pagador de Promessas para 1988 apenas, no mês de abril. E a essa altura, Dias Gomes já estava no ar com Marcílio Moraes, com a novela das 8, Mandala. Então, por 2 semanas, a novela das 8 e a minissérie eram da mesma autoria, né? Eram do mesmo autor, Dias Gomes. Em 88, muito pouco tempo depois também, outro caso de dose dupla de produções inéditas na TV Globo com Gilberto Braga. Gilberto Braga estava no ar ao longo de todo o segundo semestre do ano, né, a partir de maio até, com Vale Tudo, um grande sucesso, recentemente reprisado pelo canal Viva pela segunda vez, né, e que ele escrevia com Aguinaldo Silva e Leonor Basser. A mesma Leonor havia sido parceira de Gilberto pouco antes, na adaptação de um clássico da literatura de língua portuguesa, que é O Primo Basílio, de Eça de Queiroz. Essa foi uma minissérie de produção muito cuidada pelo seu diretor, Daniel Filho, uma adaptação o mais fiel possível, feita por Gilberto e Leonor, e que foi exibida somente no segundo semestre de 88, quando Vale Tudo estava no ar com pleno sucesso, né? E em 1990, portanto ali uma sucessão de casos em pouco tempo, né, um espaço de 5, 6 anos, Silvio de Abreu foi o autor que viveu essa experiência de ter, ao mesmo tempo, 2 produções inéditas para o público apresentadas pela emissora. Sua primeira minissérie ia se chamar A Farsa, e ele a desenvolveu entre o fim de Sassaricando, que terminou em 88 ainda, né, no primeiro semestre, terminou em junho, e a sua volta ao horário nobre, já estreando no horário nobre, inclusive a sua volta às novelas com Rainha da Sucata em 1990, que foi uma produção muito bem cuidada para celebrar os 25 anos da Rede Globo na ocasião. Entre uma novela e outra, Silvio de Abreu desenvolveu o projeto da sua primeira minissérie que, entre ser pensada, escrita, produzida e exibida, mudou de nome e passou a se chamar Boca do Lixo. Teve o seu roteiro lançado
pela editora Panda Books, alguns anos atrás, inclusive com cenas que não foram ao ar na versão da televisão por uma série de fatores, né? E Boca do Lixo acabou indo ao ar junto com Rainha da Sucata, na mesma época, novamente por uma coincidência ali de apenas 2 semanas, mas eram 2 produções inéditas escritas pelo mesmo autor, apresentadas ao mesmo tempo. Embora nós tenhamos todos esses casos aqui para contar, quando paramos para pensar nas centenas de novelas e minisséries já exibidas ao longo de tantas décadas por várias emissoras, um autor ter 2 produções inéditas, sejam 2 novelas ou 2 minisséries, uma novela e uma minissérie, enfim, apresentadas ao mesmo tempo, não deixa de ser um fato raro, né? Isso porque nós ainda estamos desconsiderando outros casos que envolvem as mesmas veteranas dos primórdios de Annette Claire e Ivani Ribeiro. Por quê? Nos anos 70, elas voltaram a estar envolvidas em situações, se não iguais, muito semelhantes, né? Em 1974, Ivani Ribeiro escrevia para a Rede Tupi a novela das 8, que se chamava Os Inocentes, com Cleide Diácones, Joras Mello, Cláudio Correia Castro, Rolando Boldrin, Tony Ramos, enfim. E deixou a novela no meio para assumir a novela do horário das 7, que foi A Barba Azul, regravada pela TV Globo depois com o título de A Gata Comeu, com Cristiane Torlone no papel que havia sido de Eva Vilma e Nuno Leal Maia no personagem anteriormente vivido por Carlos Zara. Embora, claro, ela tenha largado a primeira novela, para conduzir a segunda, e o seu marido, Dárcio Ferreira, assumiu a primeira, não deixam de ser 2 novelas da mesma autora, com histórias criadas pela mesma autora que conviveram ali durante algum tempo, ao mesmo tempo, no ar, né? No caso de Jeanette Claire, isso ocorreu no ano seguinte, 1975, quando ela deixou a novela que escrevia no horário das 7, Bravo, para assumir o horário das 8 novamente e criar A Toque de Caixa, uma novela que suprisse a lacuna deixada pela censura de Roque Santeiro, e surgiu assim Pecado Capital, que conviveu por alguns meses com Bravo, que passou a ser escrita por Gilberto Braga e que Jeanette Claire supervisionava enquanto escrevia Pecado Capital. A história da nossa teledramaturgia tem muitos e muitos casos e causos a serem contados, né? E agora Cristiane Friedman entra para esse hall dos autores que tem 2 novelas inéditas ao mesmo tempo apresentadas por uma emissora, no caso a mesma emissora, a Record TV, né? Na próxima semana nós estaremos juntos novamente. Convido você, como faço todas as semanas, a se inscrever no nosso canal deste lado aqui. Eu sempre aponto errado, aprendi, é deste. Para você ficar por dentro de todas as novidades que o Observatório da Televisão traz para você com todo carinho e dedicação. Um abraço, tchau!